Muito bem, pessoas. Para avaliação que costuma cobrar esse conteúdo de vocês, normalmente os professores abordam muito a questão do século XVI, tá? Século XVI, que varia aí entre os anos de 1501 e 1600. Esse século XVI, ele é muito importante para a história da humanidade, tanto nas questões políticas, quanto religiosas, quanto culturais, tá? É o século, como eu costumo dizer para os meus alunos, o século das transformações, em que muitas transformações elas são consolidadas nesse período e essas transformações são sentidas até os dias de hoje em alguns casos. Um desses casos é a transformação religiosa. A Igreja Católica, durante séculos, ela exerceu um monopólio na região da Europa Central, um monopólio religioso, onde só ela controlava a Bíblia, o acesso à Bíblia, as palavras de Deus. Isso fez da Igreja Católica uma instituição muito poderosa, tanto no que tange ao controle das pessoas, o controle político, o controle social, quanto à questão do poder econômico. A Igreja Católica, ela era aliada e interferia muitas vezes nos assuntos religiosos dos reis, e isso, ao longo de toda a idade, durante todo o período feudal, fez da Igreja Católica uma instituição detentora de muitas porções de terra na Europa. Alguns historiadores, alguns dados chegam a dizer que 1/3 da Europa, as terras europeias, pertenciam à Igreja Católica. Então vejam, quando a gente fala que 1/3 de toda a Europa pertencia à Igreja Católica, num período onde terra era sinônimo de poder e de riqueza, significa que a Igreja Católica ela era mais poderosa do que muitas nações, do que muitos estados, tá bom? O tema desse vídeo, ele é a reforma religiosa, que é nada mais do que um movimento que surgiu na Europa no século XVI, também de transformação, e que a gente diz que quebrou o monopólio da Igreja Católica, em que rompeu-se a unidade da Igreja Católica em relação ao cristianismo. O que isso significa? A partir desse momento, que vai ser consolidado ali a partir de 1517 com Martinho Lutero, novas igrejas surgirão na Europa, que são cristãs, mas não são católicas. Frisando a vocês que são igrejas na Europa Central, já que nós tínhamos a Igreja Ortodoxa Grega na região de Constantinopla, do Império Bizantino, que também era uma religião cristã não católica. Tá? Mas a gente está discutindo aqui a questão da Europa Central, ok? Esse mapa que o professor Ricardo colocou aqui na lousa para vocês, ele mostra o mapa europeu e como eram as regiões ou quais eram as religiões que foram dominadas por esse protestantismo, essas novas igrejas que são cristãs, mas não são católicas, tá? Então prestem atenção aqui comigo. Ó, a gente consegue perceber aqui na legendinha que nós temos, por exemplo, a religião anglicana, ok? Que é a região da Inglaterra. Essa a gente não vai estudar as características dela nesse momento, tá bom? Estudaremos no próximo, o professor Ricardo explica para vocês, tá? Já essa região mais roxinha aqui, a gente tem a região que é denominada de calvinista, tá bom? Então veja, a região chamada de calvinista, ela vai ter a sua ascensão aqui na região da Suíça, tá bom? E ela vai ter uma proliferação, uma expansão muito importante para essa região aqui, escrita Amsterdã, que é a Holanda, tá bom? E aqui mais ao norte da Grã-Bretanha também, tá bom? Outra religião que vai surgir nesse período é a Igreja Luterana, é essa do Martinho Lutero, tá bom? Essa região aqui, essa religião, ela vai ter a sua expansão aqui nessas áreas, que nós hoje denominamos de Alemanha, tá bom? Galera, lembrando que nem toda a Alemanha se tornou luterana, tá? A região sul, mais camponesa, essa região ainda permaneceu católica, ok? Então vamos pensar o seguinte, toda mudança, ela gera resistência. Nada na sociedade humana muda de um dia para o outro. Todas as mudanças, para se consolidarem, levam tempos, tá? Então não é porque o luteranismo surgiu na Alemanha, o calvinismo surgiu na Suíça, que todas as pessoas se converteram imediatamente. Essa conversão levou séculos e ela ainda está em curso. Atualmente muitas pessoas ainda se convertem de religião, tá? Então
Aqui tem um mapa para vocês entenderem quais são as regiões dominadas por cada religião cristã, ok? Galera, toda essa área que a gente vê aqui agora, ó, o professor Ricardo vai fazer alguns riscos aqui para vocês terem uma percepção. Toda essa região que o professor Ricardo está riscando para vocês, olha lá na nossa legenda, é a região que permaneceu católica, tá bom? Então nós temos aqui as zonas de domínio católico. Vejam que por mais que tenha existido novas igrejas cristãs, mas não católicas a partir do século XVI, a Igreja Católica ela permaneceu uma igreja muito poderosa, detentora de terras e detentora de uma influência num vasto domínio europeu. Essas características elas são sentidas até os dias de hoje, quando a gente pensa que o catolicismo é uma das maiores religiões do planeta, tá? Em termos de adeptos. E essa característica que faz a Igreja Católica ainda assim uma instituição poderosa, com muitos fiéis e muito poder econômico, ela vem lá da Idade Média. Então veja, a história não acabou. A gente não estuda o que está no livro didático e ó, não existe mais. As coisas existem até hoje. O Iodinha está balançando a cabeça aqui dizendo que sim, tá bom? Concorda comigo, ok? Então vamos lá, galera. Ó, a primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente estuda isso daqui é o contexto da Europa no século XVI, tá bom? A partir do século XVI, a gente tem na Europa a consolidação de uma classe econômica muito importante, que ela é chamada de burguesia, tá bom? Vamos ficar restrito ao conceito de burguesia nos séculos, até o século XVI. Eram comerciantes. E algumas pessoas começam a se dedicar ao empréstimo de dinheiro, que é aquilo que o professor Ricardo conversou com vocês em sala de aula. É o que os bancos fazem nos dias de hoje. E é naquele período que os bancos também estão se consolidando como um poder econômico muito poderoso, tá? Então, burguesia, classe econômica que pratica comércio, ok? Essa classe, ela começa a se fortalecer no século XVI, se tornar muito poderosa, tá bom? Ao mesmo tempo em que a gente tem uma burguesia disputando o poder econômico com a nobreza europeia, já uma nobreza tradicional, a gente tem também uma igreja católica que exerceu um monopólio durante muitos séculos na Europa. O que essa igreja católica acabou realizando ao longo desses séculos? Abusos religiosos. E aí a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa em a igreja católica era corrupta, a igreja católica abusava da fé dos fiéis. Galera, na história não existe generalização. Nas sociedades humanas não existem generalizações. A gente tem que tomar muito cuidado. Lá na Europa do século XVI, eu não posso generalizar, falar assim, todos os padres enganavam seus fiéis. A igreja católica era corrupta. Não, existia muita gente boa dentro da igreja católica que não aceitava algumas práticas. E essas pessoas tentaram mudar a igreja católica. Ok? A gente vai estudar aqui alguns reformadores, mas existiram outros e alguns que também não deram certo. E aí a gente pode discutir num outro momento por que o Calvino, Lutero e o Henrique VIII conseguiram reformar a igreja e outros não conseguiram. Isso é um assunto bem interessante, mas claro, para uma outra aula, ok? Então a Igreja Católica, algumas pessoas abusavam da fé dos seus fiéis. Esses abusos religiosos aconteciam de várias formas. Um deles era a venda da indulgência. Talvez o Iodinha está aqui, ó, revoltado. Vocês não viram? Ele botou a mão na testa, falou, meu Deus, como que eles faziam isso? Iodinha, faziam não. Tem gente que faz isso até hoje, ok? Faz isso o quê? Venda do perdão. Lá no século XVI existia uma prática muito corrupta e muito desonesta, e aí a gente tem que entender se eles sabiam que estavam enganando a população ou não, mas o fato é que a coisa acontecia. Quando uma pessoa se sentia pecadora, que ela havia cometido algum pecado, o que os padres da Igreja Católica, os bispos, os cardeais, alguns, né, faziam? Eles vendiam uma carta, e essa carta chamava-se carta de indulgência. Ou seja, quando você comprava essa carta, você tinha os seus pecados perdoados. Olha que coisa mais absurda. E pensar que até os dias de hoje existem religiosos que enganam a fé dos seus fiéis, né? Então, isso daqui vai provocar uma insatisfação muito grande
Em quem? A gente já vai ver quem é que vai ficar insatisfeito, tá bom? Acontecia também, e essa daqui, muita atenção, ela acontece até hoje, a venda de falsas relíquias. Quais falsas relíquias? Horas, que a gente chama de simonias. Alguns religiosos vendiam pedaços de madeira dizendo que pertenceu à cruz de Cristo, vendiam espinhos dizendo que havia pertencido ao Calvário de Cristo, enfim, ossos de pessoas mortas eram vendidas como se fossem de santos, enfim, um monte de quinquilharia, de porcaria eram vendidas aos fiéis como falsas relíquias não, vendiam-se como verdadeiras relíquias, mas na verdade eram falsas. E aí o que a galera costuma me dizer é o seguinte: pô, professor, como os caras eram burros, como que os caras podiam acreditar num absurdo desse? Os caras estão mentindo, é óbvio pra gente hoje, galera, que já vivenciamos, que já estudamos a história. Naquele período, as pessoas mais vulneráveis, pobres, miseráveis, o último apego dessas pessoas era a vida após a morte. Quem está errado nessa história não é quem compra, é quem pratica a enganação, é quem mente. Então os fiéis acabavam entrando nessa onda e compravam uma porção de relíquias falsas, ok? Deixa eu dar uma arrumadinha no meu cabelo aqui. Outra coisa, nos dias de hoje, quantas e quantas vezes a gente não vê na televisão, quantas e quantas vezes a gente não vê em jornal, em rádio, pastores, padres que são acusados de corrupção? Ou pastor que pede dinheiro, pede o carro, ou pastor que vende a camisa ensanguentada, ou pastor que vende um óleo dizendo que foi ungido pela mão de Cristo. Então veja, essas coisas acontecem até hoje. E qual é o público-alvo que esses caras enganam? É o público mais pobre, são as pessoas mais vulneráveis, são as pessoas mais carentes, em situação de vulnerabilidade econômica, muitas vezes sem um grau de instrução para poder interpretar que está sendo enganado. Então a gente tem que entender, a gente estuda a história para isso, ok? Outra coisa, quando o professor Ricardo falou para vocês que a Igreja Católica ela era uma igreja também corrupta, ela também proibia algumas coisas em relação aos seus fiéis, tá? No século XVI, como o professor Ricardo falou para vocês, a gente tem a consolidação do poder desses caras aqui, tá? Que é a burguesia. Como o professor Ricardo falou para vocês, a burguesia do século XVI era uma burguesia dedicada ao comércio, tá? Por quê? Porque burguesia nos dias de hoje ganhou uma nova conotação, ok? Mas a gente pode entender que a burguesia sempre teve uma ânsia, sempre teve um desejo inesgotável por lucros, ganhar e ganhar e ganhar. E no século XVI, a Igreja Católica, ela colocava algumas barreiras para esses burgueses. Barreiras que impediam os burgueses de aumentar os seus lucros. Por exemplo, o mais clássico deles era a proibição da usura. Para explicar bem rapidinho aqui para vocês, usura é quando a gente empresta o dinheiro para uma pessoa e cobra uns juros em cima desse dinheiro. Então eu emprestei 10 reais para você e falei o seguinte, ó, amanhã eu quero que você me pague os 10 que eu te emprestei mais 5 conto. O que vai acontecer? Eu estou ganhando 5 reais de você sem trabalhar. Eu estou ganhando 5 reais de você apenas por emprestar meu dinheiro. Hoje é uma prática, galera, muito recorrente aos bancos. Os bancos, que são instituições muito fortes no mundo de hoje economicamente, se enriqueceram dessa forma, emprestando dinheiro para a população e cobrando juros. Hoje essa prática ela é liberada. No século XVI, a Igreja Católica dizia que isso era pecado, que a usura não poderia ser cobrada. Engraçado é que a Igreja Católica não só vendia indulgências, como ela também cobrava os impostos, como o dízimo, por exemplo. Então, olha só, a Igreja Católica não quer que a burguesia lucre, mas ela é extremamente poderosa. Contradições, ok? E outra coisa, a Igreja Católica também incentivava o preço justo. O que significa isso? Você tinha que vender o seu produto a um preço justo. Nem muito caro, nem barato ao ponto de você ter prejuízo. Para o burguês, para o comerciante que quer vender o seu produto e lucrar em cima daquele produto, essas duas ações da Igreja Católica eram extremamente prejudiciais. Então, quando a gente olha para a Europa do século XVI, quem é que está insatisfeito? O pobre, o camponês, o cara da cidade, que não tem dinheiro para comprar a indulgência,
Quem está insatisfeito? A burguesia, que não pode praticar livremente os seus lucros e se enriquecer, e o outro que está insatisfeito são os reis, a nobreza. Por quê? Porque a Igreja Católica muitas vezes interferia nos assuntos do Estado. Então vejam, o século XVI é religiosamente um século muito conturbado, em que a Igreja Católica está envolvida numa crise moral muito grande, num abuso de fé muito grande, e além disso, a gente tem a ascensão de uma classe econômica muito poderosa, que vai rivalizar com a Igreja Católica. E é nesse momento em que a Igreja Católica vai observar as ideias de novos religiosos e falar o seguinte, olha, eu posso continuar, a burguesia, né? Eu posso continuar sendo cristã, mas não católica. Eu posso aderir aos ideais de alguns religiosos que estão propondo novas ideias, onde eu posso lucrar, onde eu posso vender, onde eu posso livremente ser perdoado, sem ter que comprar a indulgência. Então vejam só, é nesse sentido que as ideias do João Calvino, do Martinho Lutero, o de Henrique VIII, atendem aos interesses da burguesia, um interesse econômico. Então a gente pode associar sim o interesse econômico ao interesse religioso. Para ficar mais claro, vamos lá, pessoas, resolver um exercício sobre esse assunto, o contexto do século XVI, tá bom? O exercíciozinho aqui da FUVEST, o vestibular que seleciona a galera para estudar na USP, tá bom? Vamos ver que o exercício da FUVEST, tão temido, não tem nada de demais, tá? Então ele vai falar aqui sobre a reforma religiosa, ok? Que aconteceu lá no século XVI, nessa primeira videoaula sobre a reforma religiosa, a gente estudou o contexto do século XVI, mas nós já temos aqui bons elementos para responder essa questão, tá bom? Então aqui ele está falando que sobre a reforma religiosa é correto afirmar que, galera, aqui ó, vou dar uma dica para vocês, tá bom? Uma sugestão. Dá um pause no teu vídeo, daqui 3 minutinhos, use 3 minutinhos do seu tempo aí para tentar resolver esse exercício, tá? Daqui 3 minutinhos você volta e escuta aqui a minha explicação sobre as respostas erradas e a correta nesse exercício, ok? Muito bem, para quem deu pause e voltou para o vídeo agora e para quem continuou comigo, vamos ver as alternativas desse exercício. Olha só, outra dica que eu dou, sempre que você fizer um exercício de múltipla escolha, ache a resposta correta, óbvio, né? Você não vai marcar errada, pelo amor de Deus. Mas é sempre importante você identificar em cada alternativa o que cada uma delas traz de errado também. É uma forma de você ter mais certeza e evitar um erro na sua avaliação, ok? Então vamos lá, a alternativa A diz assim pra gente, ó, nas áreas em que ela, reforma religiosa, penetrou, obteve ampla adesão em todas as camadas da sociedade. Pessoas, ó, aqui duas palavras importantes. Ampla, realmente, a reforma religiosa, ela encontrou ampla adesão, sim, tá, em toda a Europa, mas ela traz aqui uma palavra que a gente diz que ela é generalizadora. O que significa isso? Ela está dizendo que todas as camadas da sociedade aderiram à reforma religiosa. Quando um termo traz essa generalização, fique desconfiado da alternativa, tá bom? Já falei para vocês em outros momentos que na história, nas civilizações humanas, é muito complicado a gente usar termos de generalização. Todo o Brasil quer não sei o quê, ou ninguém deseja que aquele presidente seja eleito. Todo o Brasil quer a derrubada de tal presidente. É complicado a gente falar isso porque as sociedades humanas são muito heterogêneas e sempre, toda mudança, ela traz resistência e oposição, tá? Então a alternativa A está errada, ok? Desconsideramos essa daqui. A alternativa B diz assim, ó, foi um fenômeno tão elitista quanto o Renascimento. Eu sei que nessa videoaula nós não estudamos o Renascimento, mas logo logo eu vou gravar uma live ou uma videoaula para vocês para explicar melhor o que foi o Renascimento, tá bom? Basicamente você tem que saber hoje que o Renascimento foi um movimento que se sustentou aí na arte, na literatura, na filosofia, e são áreas da ciência e do conhecimento que as camadas, as massas populares não tinham acesso, né? Na Europa do século XVI, grande parte das pessoas eram analfabetas.
Então, o que era produzido pelo Renascimento, liderado pela burguesia, era sim algo destinado às elites. Somente a elite tinha acesso ao conhecimento, à produção renascentista, ok? Então ele está dizendo que a reforma religiosa permaneceu afastada das massas, o povo rural e urbano. Aqui está errado, né, galera? Não permaneceu afastado, não. A gente sabe que grande parte da população pobre europeia, seja do campo ou seja das cidades, aderiram às reformas protestantes. Claro, não foram todos, a gente não generaliza, mas foi sim uma ampla quantidade de pessoas que aderiram a essa reforma religiosa, principalmente as pessoas mais pobres do campo e das cidades, ok? Porque eram as pessoas que não tinham dinheiro para comprar a indulgência que a gente estudou agora há pouco, ok? Então a alternativa B está errada. A alternativa D diz assim pra gente, ó, nada teve a ver com o desenvolvimento das modernas economias capitalistas. Então o capitalismo, que é essa sociedade, essa forma de organização social que a gente se encontra hoje, que visa a exploração do trabalho, que visa a valorização do trabalho e que visa também o acúmulo de capitais, o acúmulo de dinheiro, o tal do lucro, né? Então ele está dizendo para a gente que a reforma religiosa não tem nada a ver com isso. O tema desse exercício a gente vai estudar daqui a pouquinho, tá? Quando o professor Ricardo começar a explicar para vocês de forma mais detalhada as características de cada reformador da Igreja Católica, de cada igreja protestante. Mas a gente já pode antecipar que a igreja calvinista do João Calvino, ela valorizava o trabalho e o acúmulo, tanto de capitais quanto de bens materiais. Então, se na nossa sociedade hoje a gente valoriza coisas como o trabalho, o acúmulo de dinheiro, fazer uma poupançazinha, acumular bens materiais, a gente se deve isso à mentalidade protestante calvinista do século XVI. Então, a alternativa C, ela está errada, ok? A alternativa B diz assim pra gente, ó, ela fundamentou-se, ela estava baseada nas doutrinas da salvação. Opa! Aqui a gente tem as ideias do Martinho Lutero, que dizia que o ser humano precisava ter uma coisa para ser salvo, que é a fé, tá bom? E também pelas obras, então você tinha que praticar boas obras, e na falibilidade da igreja e da Bíblia. Aqui o Martinho Lutero, ele vai dizer o seguinte, que a igreja católica, ela falhava ao interpretar a Bíblia. Por isso, algumas coisas deveriam ser mudadas na forma de como a igreja católica conduzia os seus fiéis. Então, Martinho Lutero, ele vai sim contestar, ele vai sim fazer oposição à igreja católica e à forma como ela interpreta a Bíblia. Portanto, a alternativa que mais nos parece coerente aqui é a alternativa D, tá bom? Vamos ver a alternativa E, só para a gente não ter dúvidas. Acabou por ficar restrita. Olha só o que o professor Ricardo falou para vocês agora há pouco, né? Quando a gente diz que algo é restrito, ou seja, limita, ela acaba sendo uma generalização. Ela fala que ficou restrito à Alemanha, de Lutero, a Holanda, de Calvino. Os holandeses, grande parte, se tornaram sim calvinistas, mas a gente sabe que o calvinismo surgiu principalmente na Suíça, né? Então a Suíça já não está nessa alternativa, e a Inglaterra anglicana. Então, a alternativa correta, ela não ficou restrita à Alemanha, Holanda e Inglaterra. Na verdade, galera, praticamente todas as nações europeias tiveram adesão, tiveram essa expansão do protestantismo. Claro, algumas nações, como a Espanha e Portugal, por exemplo, perseguiram duramente esses hereges, as pessoas que se convertiam ao protestantismo. Por isso que lá a gente vai ter uma maioria católica. Mas em outras regiões, uma maioria, não todos, tá? Mas em outras regiões da Europa, em quase todas as nações, a gente teve sim uma expansão desse protestantismo, né? Então a gente tem até aqui, ó, o S de Suíça, a gente consegue fazer um cifrãozinho. Ó, ficou interessante isso daqui, hein, galera? Já que o capitalismo, então, ele vai nascer, vai ser perpetrado aí nessas ideias do João Calvino na Suíça. Tá bom? Galera, essa daqui foi a parte 1 da nossa aula. Agora tem a parte 2, onde eu vou explicar para vocês
as principais características de cada reformador. Quem gostou, dá um like na aula, curta o canal e espero que as minhas Ricardicas, as minhas videoaulas possam ajudar vocês ou conquistar uma boa nota na prova de vocês ou quem sabe até ajudá-los à aprovação do vestibular aí, tá bom? Beleza, galera? Beijos!